Gente, o Gabriel tá dando pena de ver o Gabriel jogar. Partiu de frente pro Matheus, a batida do Gabi, Caio Jorge, Gabigol. Gabigol só tem 28 anos de idade. É muito difícil entender como o cara que era goleador, artilheiro, um cara decisivo, decidindo títulos pelo Flamengo. E hoje o cara com 28 anos de idade não consegue mais jogar futebol, irmão. Já tá na reserva, tá? Aliás, tá muito bem adaptado à reserva. Tá sentado em banco de reserva já há uns 2 anos já. Quem sugou o futebol do Gabigol? Como o Gabigol saiu do maior atacante do Brasil, quebrando recordes no Flamengo por anos, se tornando um dos maiores ídolos do clube, até a queda de rendimento assustadora, começar a pegar banco no Flamengo, foi contratado como craque no Cruzeiro, com o segundo maior salário do Brasil, até em pouco tempo, no início da temporada, o que era festa, o que era alegria para a torcida do Cruzeiro, já se tornou piada para os torcedores rivais, por atuações vergonhosas do Gabigol, até se tornar banco já no início da temporada. Como o Gabigol virou o mendigo Givaldo. Aí é marola, né? Mas o cara brinca muito. Pra entender a queda do Gabigol, a gente precisa ir lá no começo, onde originou o começo da sua queda no Flamengo. Parece que acha que o Gabigol tava voando no Flamengo e veio pro Cruzeiro e do nada parou de jogar. Não, mas não é assim. Pelo contrário. É por isso que nós vamos ver esse vídeo, o auge e a queda do Gabigol, aqui do canal Fute11v11. Créditos pro vídeo aqui na descrição, até chegar a vergonhosa fase do Gabi no Cruzeiro. Então, vamos pro vídeo. Gabriel Barbosa Almeida, ou o Gabigol, como ficou conhecido no futebol brasileiro por ser artilheiro de praticamente todas as competições em que disputou, taxado para muitos como fracasso na Europa, porém, para mais de 40 milhões, como um ídolo de uma nação. Mano, a galera esquece e fala tipo assim, pô, o Gabigol foi carregado por Bruno Henrique Arrascaeta. A gente vai falar disso mais pra frente. É só que assim, mano, o Gabigol foi artilheiro 3 vezes da Copa do Brasil, se eu não me engano. 2 delas foi pelo Santos, mas ele foi artilheiro do Brasileirão em 2018 também, quando voltou pro Santos, mano. Então, tipo assim, o futebol do Gabigol naquela época era acima pro nível do futebol brasileiro. Tanto é que nas divisões de base ele sempre foi artilheiro de tudo também. Teve ano que ele fez mais de 100 gols. Mas vamos falar disso depois, mano. Bom, pelo menos era assim. No dia 11 de janeiro de 2019, Gabigol foi contratado através de um empréstimo junto à Inter de Milão para atuar no Flamengo durante toda a temporada de 2019. O jogador até o presente momento atuava no Santos, clube que o revelou, após uma rápida passagem pela Europa. Como não conseguiu se adaptar, retornou ao Brasil. Sua chegada no Flamengo foi do tamanho que se esperava. Destaque em todos os jornais do Brasil, o Flamengo, que agora tinha uma nova presidência, iria agir com força no mercado para montar um time que seria campeão de tudo na América. E Gabigol foi então o camisa 9 escolhido para liderar o grupo, após Pablo, que atuava pelo Atlético Paranaense, alvo do Flamengo. Caraca, mano, a torcida do Flamengo tem que agradecer de joelho. Os caras iam ter o Pablo, tá ligado? Tipo assim, o Pablo não quis, foi pro São Paulo e aí o Gabigol veio. Torcida do Flamengo feliz e a do São Paulo depressiva, né? O tamanho do acerto que seria a contratação do jogador, tendo então seu impacto praticamente imediato. Gabriel fez sua estreia no dia 23 de janeiro de 2019, sob o comando de Abel Braga na vitória por 2-1 contra o Resende. Mas só veio a marcar o seu primeiro gol um mês depois, 24 de fevereiro, na goleada por 4-1 diante do Americano, também no Campeonato Carioca. Mas foi a partir do meio do ano em que Jorge Jesus assumiu o comando do Flamengo no dia 10 de junho de 2019 que as coisas mudaram de patamar não só para Gabigol, mas para o elenco inteiro. Inclusive o Gabigol na campanha ali da fase de grupos da Libertadores, antes da chegada do Jorge Jesus. Depois que o Jorge Jesus chega, ele faz aqueles 2 gols contra o Emelec e tal, destrói. Só que, mano, eu lembro que o Flamengo penou pra classificar naquela Liberta e teve partida que o Gabigol perdeu o gol, só ele e o gol, mano. Estilo de jogo extremamente agressivo, onde os jogadores apresentavam forma física muito acima da média vista no futebol sul-americano. O Flamengo amassava todos os times que enfrentava, contando com diversas goleadas. Gabigol, então, foi um dos principais jogadores a serem potencializados pelo estilo de jogo implementado pelo Mister, o que levou o jogador naquele ano a atingir seus recordes na carreira, com seus 43 gols em 59 jogos no ano, sem falar das 11 assistências, totalizando então 54 participações em gol. A gente tá falando de um cara que marcou 43 gols, deu 11 assistências em 59 jogos. Muito disso vem do quê? Eu já abordei esse tema no vídeo longo que eu fiz no canal, que é da discrepância que eram os treinadores europeus pro futebol brasileiro. O Jorge Jesus chegou e revolucionou. Um jogador só chegar e fazer isso aqui, significa que o time criou muito. O Flamengo destoou muito dos outros adversários. Hoje a régua subiu muito em 2025, porque os outros clubes se adaptaram a esse novo futebol. O Flamengo teve jogo de ter uma média de 9 chances claras criadas por partida. Muito do elenco qualificado, com certeza, mas muito também da discrepância que era dos outros times, mano. Hoje os técnicos portugueses, Abel chegou e ganhou tudo, depois veio o Arthur Jorge ganhou tudo. Pra você ver o quanto que os treinadores brasileiros
estão ultrapassados, né, comparados aos europeus. 59 jogos. Números assustadores para um jogador em sua primeira temporada, e ainda mais por se tratar do futebol brasileiro. A sinergia de Gabigol com a torcida era algo inexplicável. Parecia que ele era a representação da torcida do Flamengo em campo. Vibrava a cada gol, a cada recorde quebrado, a cada conquista. Todos naquele momento idolatravam Gabriel Barbosa, o ídolo rubro-negro. Mas ainda mais do que os números, os gols importantes em momentos decisivos marcaram o ano de 2019, seja no coração ou na mente de todos os flamenguistas que acompanharam toda a trajetória da conquista da Libertadores em 2019. Com 9 gols em 12 jogos, sendo desses 9, 2 na final, virando o jogo nos últimos minutos contra o River Plate em Lima e tirando então o Flamengo de uma fila de 38 anos sem vencer a competição. Coroando então Gabriel Barbosa como Rei da América do ano de 2019. A partir dali, Gabriel Barbosa já estava no hall de ídolos do Flamengo, em uma prateleira altíssima, já que foi o líder de uma geração que venceu a Libertadores, fato que somente a geração de Zico, o maior ídolo da história do clube, havia conquistado em 1981. Sem contar, é claro, com o título do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, atingindo 90 pontos na temporada, recorde até hoje da competição. No final de 2019, o empréstimo de Gabigol chegava ao fim, e o Flamengo fazia de tudo para manter o jogador que havia se tornado o símbolo de uma geração vitoriosa no clube. Então... Caraca, peraí. Caraca, Gabigol vai chegar, pai. Vou me renovar, vou fazer um mandato brabo e depois vou morder umas virilhas só de quebradinha, só pra eu ficar relaxado, pai. O Flamengo fazia de tudo para manter o jogador que havia se tornado o símbolo de uma geração vitoriosa no clube. Então, no dia 31 de janeiro de 2020, o Flamengo concretizou a compra de Gabigol por 17,5 milhões de euros. E se reforçando ainda mais para a temporada de 2020. Mano, sabe qual é o maior problema do Gabigol? Vou falar aqui agora, estamos com 3 minutinhos de vídeo. O que acontece, mano? Vocês vão ver que tudo essa queda do Gabigol parte muito da personalidade dele e do ego. O Gabigol chegou na Inter de Milão como apresentado ali com o banner painel da Pirelli, que só o Ronaldo Fenômeno tinha sido apresentado. Óbvio que... Então, pra você ver a projeção que se tinha no Gabigol, mano. Óbvio que hoje a gente sabe que ele não... Tava longe de se tornar... Tá longe de se tornar um Ronaldo Fenômeno. Mas pelo que o Gabigol fazia na base, pelo que ele fez nos primeiros anos de Santos... O moleque foi artilheiro da Copa do Brasil no Santos ali, acho que com 17 anos, não foi? 18, não sei, mano. Então, pô, ele sempre fez muito gol, mano. A questão de posicionamento do Gabigol sempre foi absurdo. E aí ele vai lá pra Inter de Milão e pelo ego ele não consegue esperar um ano ou 2 temporadas pra ser titular. Ele já queria chegar e jogar. Por quê? Entra no ego do Gabi. Por exemplo, o Vinícius Júnior, se ele pensasse assim, talvez ele tivesse aqui de volta no Brasil, mano. Não tô falando que o Gabigol tinha o mesmo potencial do Vinícius Júnior, mas eu tô falando assim, você ter paciência. E aí o ego do Gabigol foi derrubou ele da Europa pro Brasil, certo? Foi pro Benfica, não jogou, que lá tinha o Jonas também, que era titular. E aí volta pro Brasileirão, pro Flamengo. Pô, ganha Libertadores, ganha Campeonato Brasileiro numa campanha histórica. E aí ele já começa a torcida colocar ele ali, ídolo, já é maior que Adriano Imperador. O cara já começa a se sentir um novo Zico. E aí você vê que na trajetória do Gabigol, realmente ele vai se sentir tão ídolo quanto o Zico, ou eu acho que na cabeça dele ele vai pensar, pô, eu já sou maior que o Zico, mano. Até porque ele postava fotos assim, ele com 2 libertas e o Zico com só uma, tá ligado? O maluco é muito louco, mano, mas vamos assistir o vídeo. A chegada de grandes jogadores a nível sul-americano. Porém, após uma saída conturbada do técnico Jorge Jesus, graças à paralisação do futebol envolvendo pandemia, o ano do Flamengo não foi tudo o que se esperava, sendo eliminado da Libertadores pelo Racing e da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, só restando então ao rubro-negro o título do Campeonato Brasileiro. E mais uma vez não foi diferente. Gabigol estava lá quando se precisava dele, marcando gols e jogando uma sequência final de jogos absurda sem levar cartão amarelo. Fato muito importante, já que o jogador estava pendurado. Gabigol então comanda uma arrancada final que culminou no título, deixando o Inter para trás por 1 ponto, levando o Flamengo a conquistar. O que o Gabigol jogou nesse final de campeonato aqui foi absurdo. Bicampeonato seguido e aumentando ainda mais o seu patamar de ídolo para o clube. Fechando assim então o ano com mais um título, tendo um total de 43 jogos, 27 gols e 12 assistências, somando então 39 participações em gol. Em 2021, mais uma temporada conturbada para o Flamengo, com trocas de treinadores durante as competições, fato que já se tornava rotineiro no clube. Mas aos trancos e barrancos, o Flamengo mais uma vez chega na final da Libertadores, dessa vez contra um rival brasileiro, o Palmeiras. Final essa que Gabigol marca mais uma vez e pela primeira vez sente o sabor de perder uma final com a camisa do clube. Mas assim, chegou em final, o cara marca. É impressionante. E nessa final aqui, o jogo tava bem disputado, mano, bem conturbado. E ele chamou o jogo mesmo. Dentro das características dele, dentro das limitações técnicas do Gabi, né, que a gente pode falar daqui a pouco.
Mas assim, mano, falar que o cara tremia ou falar que ele não chamava responsa é tipo um crime, tá ligado? Após a falha grotesca de Andrés Pereira, o Flamengo perde e vê o seu rival Palmeiras sendo campeão da Libertadores. Mas mesmo assim, mais uma vez, Gabriel estava lá, marcando gol em final de Libertadores e lembrando a torcida que ele sempre estaria ali para decidir quando fosse necessário. Fechando então o ano de 2021 com 45 jogos, 34 gols e 10 assistências. 44 participações em gol no total, sua melhor marca desde 2019. Pronto, rapaziada. A partir daqui, o nível do Gabigol que fez assim em 2019, depois se manteve aqui, ó, 20, 21. Aqui, 2022, ele vai começar a cair um pouquinho. Ele ainda vai ser absurdo em 2022, mas a setinha dele já vai começar a cair. Até que em 2023 ela faz assim, ó. No ano de 2022, o Flamengo vinha de uma fase terrível, após o técnico português Paulo Sousa assumir o clube. Sendo esse apenas mais um dos muitos erros que a diretoria cometeu desde 2019. Mas no meio da temporada, o Flamengo anuncia a contratação de Dorival Júnior para ser o técnico do clube. E com isso, a reviravolta estava acontecendo novamente. Jogo após jogo, o Flamengo melhorava e apresentava um futebol ainda melhor. Com o time titular já bastante diferente se comparado ao time campeão em 2019, o Flamengo vence a Copa do Brasil em casa contra o Corinthians, após Gabigol mais uma vez decidir o jogo, marcando o último pênalti da decisão e incendiando o Maracanã, colaborando muito para a mudança de ritmo das cobranças, resultando então no gol de Rodinei e o título da Copa do Brasil para o Flamengo. E para coroar mais uma ótima temporada do jogador, o Flamengo chega em mais uma final de Libertadores, a terceira em 4 anos, dessa vez contra o Atlético Paranaense. E quem... Libertadores em questão que o destaque no ataque não era mais o Gabigol. O Gabigol, pra quem lembra, ele aceitou ceder sua posição e jogar mais recuado, jogar como um cara segundo atacante, deixou de ser o 9, pra ser um cara que dava passe, pra um cara que ajudava mais na criação. Por quê? Porque já não se via o Gabigol como o Gabigol de 19, de 20, 21. Ele já tava um pouco mais lento, ele já não era mais tão decisivo. Pô, falar que não é decisivo é meio que um crime, mas ele já não era tão incisivo, na verdade. E você viu um Pedro que fez uma campanha absurda, que meteu hat-trick nas duas fases mata-mata, mano. Tá ligado? Eu acho que ele meteu nas quartas e na semi, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Então o Pedro, assim, destruiu em 2022, irmão. Era impossível o Gabigol ser titular no lugar do Pedro. Então o que o Dorival fez? Conseguiu achar uma alternativa técnica e tática, onde ele não tirasse o maior ídolo do clube, que já poderia começar a pegar banco, e conseguiu fazer os dois jogarem juntos. Quem estava lá mais uma vez para marcar e decidir o jogo a favor do rubro-negro, ele mesmo, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Marcando então seu 4º gol em finais de Libertadores pelo Flamengo, elevando o clube carioca a ser tricampeão da Libertadores. Naquele momento, para a maioria, Gabriel havia se tornado o 2º maior ídolo da história do clube, já que Zico é insuperável. E mesmo assim, Gabriel estava lá, no mesmo hall em que o maior estava. Aí, ó, é dessa foto que eu tava falando. Ele que postou, tá ligado? Isso aqui já começa a pegar, fala, opa, olha aí, o que o cara tá matutando? Será que ele tá pensando que ele já é maior que o Zico? Talvez o cara nunca vai te falar numa entrevista, mas ele pode, talvez, pensar, tá ligado? Bom, pelo menos até aquele momento. 2023 começa, ano em que Gabigol herdou a camisa 10, que um dia já foi de Zico, e que infelizmente foi sem dúvidas o pior ano desta nova geração do Flamengo. O time que possui a maior folha salarial e o maior poder de compra da América do Sul iria terminar o ano sem nenhum título. Começando então por mais uma decisão inexplicável da diretoria: demitir o técnico Dorival Júnior, que comandou o time nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil no ano. Dorival, que na seleção não tá fazendo um bom trabalho, mas assim, tipo, a seleção queima muito os técnicos, né, mano? Mas você falar que o Dorival é um mau treinador é loucura, velho. O que ele fez em 22 com o Flamengo e o que ele fez em 23 com o São Paulo, cara, mostrou que ele, como técnico pra clubes, é um bom técnico sim, mano. Só que a seleção, cara, tipo assim, se você der errado, você vira lixo, basicamente, pro pensamento coletivo da população brasileira, tá ligado? Tipo, o Tite, depois da seleção, foi tirado pra bosta também. Todo mundo que cai da seleção. Diniz, mano. Diniz caiu da seleção, o cara ficou sem clube, mano. Dorival também, quando sair aí, tipo assim, eu acho que ele vai sair numa situação tão ruim quanto o Diniz, mas ele vai sair abalado também com a imagem dele pro brasileiro como um técnico ruim, sendo que, pô, não é. E a gente sabe as questões que tem ali na CBF também de trabalho, né? Então, assim, obviamente o Dorival tá atrasado, baseado no cenário mundial, eu acredito, em táticas, em técnicas, tá ligado? Mas falar que o cara é horrível é loucura, pô.
ano passado. E a reposição sendo ainda mais controversa, contratando Vitor Pereira, que até o momento era técnico do Corinthians. E então, já na primeira competição do ano, o Mundial de Clubes, o Flamengo perde para o Al Hilal de forma vexatória por 3-2. Gabriel passa esse jogo em branco e sendo alvo de críticas, já que estava visivelmente acima do peso e fora de ritmo. E esse seria apenas o início de uma derrocada ainda maior do ídolo. Pouco tempo depois, o Flamengo toma a virada humilhante para o rival Fluminense na final do Campeonato Carioca, perdendo o segundo jogo de goleada por 4-1. Final essa em que Gabi teve mais uma péssima atuação e que levou Vitor Pereira a ser demitido do cargo de treinador, levando então a diretoria a cometer mais um erro estúpido, contratando Jorge Sampaoli, técnico esse que coleciona mais polêmicas do que títulos. Com 58 jogos, 20 gols e 4 assistências, Gabi termina o ano sem levantar nenhum título. Vale lembrar que, com o Vitor Pereira, o Gabigol já começa a pegar uns banquinhos aqui e outro ali. Eu lembro que na final contra o Fluminense, o Vitor Pereira opta por colocar o Matheus França, o moleque da base, pra jogar no lugar do Gabigol, porque ele enxergava que taticamente era melhor, o moleque dava mais combate ali no ataque. Então a gente já vê o Gabigol um pouco acima do peso, e aí você vê, mano, tipo assim, se tu pegar o Gabigol de 2019 pro Gabigol de 2023, mano, a diferença de físico é gritante. E o Gabi hoje, ele ainda tá muito mais parecido com o Gabi de 2023 do que o de 2019. O Gabi de 2019 era fininho, mano. E você via que era um moleque, pô, tava ali buscando, querendo fazer seu nome. O Gabi de 2023 parece que ele já tá com um ego muito inflado. Ele pensa, pô, eu já tô na história do Flamengo, se eu quiser eu posso me aposentar aqui, que eu vou estar na história pra sempre. O que eu fiz ninguém vai repetir. E praticamente é impossível mesmo alguém fazer o que ele fez, tipo aquele gol do River, tá ligado? Aquilo ali é marcante, mano. Ninguém vai fazer a mesma coisa, aquele mesmo roteiro. E você vê um cara acomodado, né? E tipo assim, e aí começa só a derrocada do Gabi, porque ele vai ficar cada vez pior, mano. Colecionando péssimas atuações e polêmicas, como o caso da sua festa de aniversário em meia crise total no clube, convidando jogadores do elenco e ignorando totalmente a torcida e o xingamento. Tá vendo? Ele percebeu que, tipo assim, pô, tudo que eu faço, a torcida do Flamengo fala que eu sou ídolo e me defende. Ele já começou a cagar, tá ligado? Ele falou, pô, eu posso fazer uma festa no meio da crise que a torcida vai falar, pô, não pode mandar o Gabigol embora porque ele é ídolo. E o Gabigol se vestia muito dessa máscara de ídolo, de, tipo assim, com o treinador. O treinador começava a botar ele no banco, ele ia na coletiva e falava, pô, o treinador não me bota pra jogar, como é que eu vou ganhar? Como é que o Flamengo ganha? Basicamente, eu lembro que ele fez um stories. Depois que o Arrascaeta voltou, que o Arrascaeta tava mal, tava lesionado, ele fez um stories falando, só você me acha. Tipo assim, o Arrascaeta voltou e deu uma assistência pra ele. Não, o Gabigol tava sem fazer gol e o Arrascaeta tava machucado. Aí o Gabi postou no story e falou, pô, Gabi, o Arrasca, tô sem fazer gol porque só você me acha. Tipo assim, o resto do elenco, tá ligado? O cara tava nem aí, mano. Pra falar a verdade, a festa é algo muito pessoal. Muitos não gostaram, mas muitos entendem também que é um direito do jogador querer comemorar seu aniversário, desde que esteja de folga, independente da fase do clube. E pra ser bem sincero, mano, eu concordo com essa segunda leva aí. Mas isso não muda o fato de que o desempenho do jogador no ano foi ridículo, assim como o da maioria dos demais do elenco. Porém, o pior ainda estava por vir. Em dezembro de 2023, no final da temporada, Gabigol foi até o Podpah, onde em boa parte da entrevista, Igão o questionava sobre a possibilidade de ele se transferir para o Corinthians. E em nenhum momento o Gabigol negou tal possibilidade, sempre deixando em aberto e flertando com a ideia, elogiando muito a torcida do Corinthians, claramente uma atitude de não querer fechar portas, já que ele estava em processo de renovação conturbado com o Flamengo. Mas a postura do jogador na entrevista não agradou em nada os dirigentes do clube, e muito menos a torcida, que já vinha inflamada pelo péssimo ano de 2023. Após a demissão de Jorge Sampaoli, Tite assume o Flamengo no final de... Aí acabou pra ele, né, mano? Aí acabou pra ele. Se em campo, o Vitor Pereira já tava colocando ele no banco. No Sampaoli, com o Sampaoli, o Gabigol já virou banco, tá? Ele já era banco em 2023. E com o Tite piorou, né? Por todos os fatores que a gente já conhece. Aí a torcida pega muito, a torcida e parece que esquece das coisas. Vai falar, pô, o Tite deixava o Gabigol no banco por problemas pessoais. Tá, então o Gabigol teve problema pessoal com o Vitor Pereira, com o Sampaoli também? Não foi, mano. É porque ele já não tava rendendo. 2022, o que o Dorival conseguiu fazer foi uma gambiarra, você me entendeu? De conseguir fazer ele e o Pedro jogarem juntos. Em 2023 já ficou insustentável, tá ligado? Por todos os treinadores, mano. Agora, pulando um pouco a cronologia, mas a gente falar do Cruzeiro, tá? Ele chegou como estrela, tá aí, chegou titular no Cruzeiro. Chegou treinador novo e já botou ele no banco de novo, mano. Tipo, pô, é pessoal com todos os treinadores ou é porque ele não tá rendendo realmente em campo?
2023, com o objetivo principal de disputar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e tentar fazer com que o time garanta a vaga na Libertadores 2024, o que seria um vexame a ausência do clube na competição, se levarmos em conta o investimento que é feito. E com isso, o que parecia ser impossível aconteceu. O Gabigol se tornou reserva do time, dando espaço para... Aqui ele virou reserva oficial, porque com os outros treinadores ele entrava de vez em quando, ou algumas partidas ele era titular, outras não. Com o Tite chegou e falou, banco, tchau, Pedro. E pronto, falou, quando deve você entra, tá ligado? Os outros técnicos ficavam fazendo uma média, porque ele era o maior ídolo, tinha medo de cair. Às vezes o Gabigol dava entrevista, falava, pô, não estamos botando pra jogar, tô sem sequência de jogos. E botava a torcida contra o treinador, tá ligado? Com o Tite chegou e falou, mano, o Gabigol é banco, tchau, vai pra lá. Para Pedro ser o centroavante titular. Já no começo da temporada 24, Pedro segue sendo titular, porém Gabriel ainda tinha diversas oportunidades, sempre entrando no decorrer da partida e sendo titular em jogos bem mais esporádicos. Sua melhora física era visível, mas o seu desempenho ainda estava bem longe dos tempos de auge pelo clube. Até que em março de 2024, Gabigol foi suspenso por negar urinar na realização do exame do antidoping. O caso foi tratado como tentativa de fraudar exame, o que resultou... Que, mais uma vez, mostra o ego do Gabigol, porque pelo que foi noticiado na imprensa, ele simplesmente deu birra. Os caras, vai fazer o doping, mija ele. Não vou mijar. Foda-se, tipo, eu sou o Gabigol, tá ligado? Ninguém vai fazer nada. E aí tomou fumo, tá ligado? O afastamento do jogador o impedindo de realizar até mesmo treinamentos no Ninho do Urubu. E após 36 dias de afastamento, o clube carioca conseguiu um efeito suspensivo, possibilitando assim a volta do atacante aos treinos e jogos do rubro-negro. E o que não dá pra negar foi o apoio da torcida, que foi imediato durante todo o processo. Os torcedores cantavam seu nome nos estádios, levantavam bandeiras com seu rosto ao lado de Zico, uma forma de representar que estavam juntos com o atleta mesmo no pior momento. O que o Gabigol fez com a torcida do Flamengo foi uma sacanagem. E eu acredito que, assim, o cara manchou muito a imagem que ele tinha de ídolo. Hoje, a maioria dos... Acho que uns 60%, 70% dos Flamengo. Ainda sou muito fã deles. Mas ele poderia ter uma imagem intocável no Flamengo, sabe? Ele poderia fazer o que fez e sair do Flamengo. Não precisava ficar no Flamengo pra sempre. Só que a forma como ele saiu, falando do Corinthians, com a parada do doping, dando declarações, elogiando a torcida dos caras, vestindo a camisa do Corinthians, que ele vai falar aqui no futuro... Mano, tipo assim, foram atitudes que não havia necessidade. Eu, sei lá, se ele queria sair, era só chegar na imprensa e falar, quero sair, pá, já deu meu tempo aqui no Flamengo, fiz história e tchau. Mas ele foi magoando muita gente, tá ligado, nesse processo. As pessoas que eram menos fanáticas por ele, entendeu? O fator renovação ainda não estava definido, já que o atleta e a diretoria do clube não conseguiam chegar em um comum acordo de salário nem de tempo de contrato. Porém, ainda era discutida a possibilidade de renovação. Até que no dia 16 de maio de 2024, Gabriel tem uma suposta imagem vestindo a camisa do Corinthians vazada na internet. E aí, meu amigo, a torcida do Flamengo, que o via como herói, o idolatrava, o colocava somente atrás de Zico, passou a se sentir traída pelo jogador, pelo ídolo a quem sempre estendeu a mão, que sempre... Tipo assim, galera, antes era só o que tava dentro de campo que a torcida tava bolada com ele, sabe? Tipo assim, pô, Gabigol não tá fazendo esforço, não tá jogando com nome e tal. Então era só críticas dentro de campo. Essa parada do Corinthians foi meio que a gota d'água, né? Porque já foi depois, ele já tinha ido no Podpah, deixado aberto, falar, talvez eu saia, elogiou a torcida do Corinthians. Depois ele aparece com a camisa do Corinthians, então, tipo, foi meio que a gota d'água, tá ligado? De passar daquela coisa só de dentro de campo pra parada do sentimento mesmo da torcida, mano. Sempre o apoiou e o defendeu das críticas e das péssimas fases. E para piorar ainda mais, o pronunciamento do atleta foi ridículo, fazendo somente um post no Twitter e no Instagram, onde em nenhum momento pede desculpas à torcida ou à instituição. Visto que até o momento da gravação desse vídeo, Gabi ainda nega que a imagem seja verídica. Ou seja, ele não vê motivos para pedir desculpas, já que ele alega ser montagem. Mas a diretoria do Flamengo agiu rápido, retirando a camisa 10 do jogador e o multando em 10% do seu salário, fazendo assim com que ele seja o primeiro jogador do clube a perder a camisa 10. Uma decisão da diretoria para mostrar que ninguém está acima do clube. Excelente decisão da diretoria. A imagem, pô, 99% de chance de ser real. E assim, o Gabigol, igual eu tô falando, é a parada do ego, mano. Ele vai chegar no Cruzeiro com o ego também, mas no Flamengo, mano, o ego dele tava muito inflado, mano. Ele já se achava maior que tudo, que todos. Teve aquela parada do doping, ele já tava se achando maior que o clube, mano, praticamente. Então isso é uma parada que vem do Gabigol desde sempre, a postura dentro de campo. Ninguém questiona que o Gabigol tem ego, mano. Se você falar, não, talvez o Gabigol não seja agudo. Não, mas ninguém questiona, até a torcida do Flamengo sabe que ele é assim, mano. Então é meio foda, tá ligado? O que o cara fez, ele poderia sair como um ídolo gigantesco, muito maior no Flamengo. Mas quando ele aposentar, a grande parte da torcida não vai enxergar ele como ele deveria ser enxergado pelos feitos dentro de campo, tá ligado?
nem mesmo um ídolo como ele. E para fechar a conta, os principais colunistas que cobrem o dia a dia do Flamengo informaram que não há mais a possibilidade de renovação. Gabriel Barbosa, até o momento da gravação desse vídeo, não terá seu contrato renovado com o clube e com a relação manchada com a torcida que sempre o defendeu, o rebaixando no hall de ídolos do clube e sendo até mesmo chamado de traidor. Então nesse vídeo podemos aprender com Gabriel Barbosa. Aí, galera, ele vai encerrar o vídeo aqui, né? E aí vamos falar agora da parte do Cruzeiro. O Gabigol chega no Cruzeiro com nome. A torcida do Cruzeiro faz festa pelo projeto aí do Super Cruzeiro. Só que, tipo, mano, eliminando toda a parte de sentimento, de expectativa, você vê que a janela do Cruzeiro não foi das melhores, mano. O Cruzeiro traz um Cássio que estava sendo extremamente criticado no Corinthians. Traz um Dudu que não ficou 1 ano ou 2 sem jogar, 1 ano e pouco sem jogar. Não vinha de sequência de jogos no Palmeiras há muito tempo. E traz o Gabigol com um preço de 3 milhões de salário, que o Flamengo negou porque viu o dia a dia dele lá. Traz um preço de 3 milhões que seria válido para você pagar para um Gabigol de 2020, né, de 20. Gabigol de 2021 era justificável. Até o de 2022... Após aquela temporada, se o Cruzeiro leva o Gabigol depois da Libertadores, da Copa do Brasil, beleza. Você falar, não, beleza, mano. O cara foi decisivo na Libertadores, jogou bem a Libertadores. Não foi o destaque, mas jogou bem. Só que, pô, você dá 3 milhões pro Gabigol que vinha de 2023 começando a pegar banco e 2024 que virou praticamente banco, realmente. Você dá 3 milhões nesse cara, mano, é loucura, tá ligado? 3 milhões mês, salário. E aí a torcida do Flamengo, ou do Cruzeiro, agora tá vendo como que tava o Gabigol, mano. Tipo, eu conversar com meus amigos flamenguistas e falar, o Cruzeiro vai levar o Gabigol. Pessoal, pode levar. Vai com Deus, tá ligado? Meio que, tipo assim, pô, o cara já tem 2 anos que não joga e pelo que parece não vai querer jogar. E o Gabigol não tá fino, mano. Você fala, o Gabigol no Cruzeiro tá fininho? Não tá. E aí começa o Mineiro, o cara não só faz gol de pênalti, demora a marcar o primeiro gol, aí marca, né? Até no Brasileirão ele chega a marcar, mas aí perde aqueles 2 gols contra o América Mineiro. E as atuações, cara, pelo amor de Deus. O Gabigol, tecnicamente, cara, ele... Antigamente, em 2019, ele tinha uma certa velocidade, né? Mas o Gabi de 2024, ele não tem velocidade, ele não dribla, ele não tem cabeceio, ele só tem posicionamento, mas se o time não tiver todo redondinho pra ele, ele não finaliza com a perna direita, ele não vai driblar um cara num jogo difícil, driblar um zagueiro ou 2 e meter um gol, não vai. Então, assim, 3 milhões por mês pra esse cara, pra torcida pro investimento do Cruzeiro, aí o Pedrinho BH veio agora e falou, pô, não sei o que, pô, era de se esperar, né, mano? Então, foi uma janela ruim do Cruzeiro, com grandes nomes, mas nomes que já estão em decadência aí, né? Pode ser sim que o Cruzeiro consiga achar um sistema de jogo que encaixe com esses caras. Mas assim, mano, falando do Gabi no Cruzeiro, não tem nenhuma surpresa. É só observar aí a análise do cara do FuteV11. O canal dele tá na descrição, né, rapaziada? Mas, pô, mano. Então, assim, nenhuma surpresa, 0 surpresas. Essa foi a queda do Gabigol aí, né? E no Cruzeiro virou um mendigo Givaldo, mas, pô, mano, nada de diferente do que podia esperar pelas 2 últimas temporadas. Pelas 3, mano. Vamos citar 2022 aí também, mesmo que ele tenha jogado bem, mas ele começou o declínio. 2023, ele fica gordo, tá ligado? Sem comprometimento. 2024 é a gota d'água, termina de fechar o caixão. Aí ele faz aqueles 2 gols na final contra o Galo. A torcida do Flamengo, pô, tem que renovar. Aí ele vai dar entrevista falando que o Tite não respeitou ele como atleta. Então o Vitor Pereira também não respeitava ele como atleta em alguns jogos. O Sampaoli também não respeitava ele como atleta. E pelos pronunciamentos dele após vestir a camisa do Corinthians, você vê que ele é um cara que não reconhece. Pô, eu tô abaixo. Pô, eu tô mal. Ele não reconhece, mano. É o ego do cara. É gigantesco. Então esse aí, a queda do Gabigol não é nada de que não se devia esperar, tá ligado? Baseado nos últimos anos, nas últimas temporadas. Fechou, rapaziada? Se você assistiu até aqui, não esquece de seguir o Victorando, beleza? Aqui é o canal de cortes. Quero recomendar pra vocês um vídeo lá do meu canal principal, onde eu faço análise sobre o futebol brasileiro, que é A Triste Morte do País do Futebol. É, Brasil, a Triste Morte do País do Futebol, se eu não me engano. Clica lá, assiste, é um vídeo muito bom, eu recomendo. E tamo junto, até a próxima, valeu, te espero no próximo vídeo. Fui!